O que é uma pessoa falsa magra? Uma pessoa falsa magra é uma pessoa que tem uma alta concentração de gordura em alguma região específica do corpo, junto com alto percentual de gordura e, principalmente, baixa massa magra. É uma pessoa que de roupa todo mundo pensa que ela é magra, mas quando ela vai à praia, todo mundo percebe que tem uma gordura em alguma região específica do corpo acumulada de uma forma excessiva quando ela é comparada com o restante do corpo. Mas vamos lá pontuar melhor o que é uma falsa magra. Antes disso, meu nome é Lucas Barreto, eu sou nutricionista formado pela Unirio e já atendi mais de 120 falsas magras nesse ano. E algumas coisas eu aprendi na prática, outras coisas eu tive que ir na ciência para poder pegar os dados de evidências científicas e aplicar nas minhas pacientes. E eu desenvolvi um protocolo muito interessante para que essas pessoas percam essa aparência, ou seja, mudem a sua composição corporal. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender que uma pessoa falsa magra, ela continua no peso eutrófico, ou seja, ela continua no peso saudável. Bom, inicialmente não é um problema de saúde. Pode vir a ser se ela mantiver os hábitos ruins. Geralmente uma falsa magra é uma pessoa que começou a vida, infância, adolescência, como uma pessoa magra ou muito magra, é muito comum encontrar isso. Só que, com o passar dos anos, ela foi engordando, tá? Não convém agora dizer como ela engordou com o passar dos anos. Mas é fato que ela não fez atividade física no volume necessário para a idade dela, ou por algum momento, ou por algum motivo, ela ali teve um trabalho, ou um relacionamento, ou algum problema emocional que modificou o comportamento alimentar e ela foi comendo um pouquinho a mais, tá? E esse um pouquinho a mais, ele não é capaz de gerar uma modificação e fazer com que ela fique com aspecto falso magro. Porém, talvez ao longo de 5, 10 anos, esse excesso contínuo, quando somado e acumulado, chega ali em um patamar de aumentar muito a gordura corporal dessa pessoa e ela comece a ganhar peso. Não necessariamente algumas vão para a obesidade, mas a maioria fica no estado de falsa magra ou para o sobrepeso. Tá? E dito isso, a gente tem que entender que um corpo falso magro é um corpo que basicamente não possui hábitos saudáveis instaurados há muito tempo. Ou seja, ela tem um acúmulo maior de hábitos não saudáveis quando comparado a hábitos saudáveis. Tá? Isso em termos quantitativos. Ou seja, ela não comeu muito bem por um determinado período muito longo, ou ela não fez a atividade física necessária que era para o corpo dela. Beleza. Dito isso, essa pessoa vai querer resolver essa questão de uma forma rápida, como todos nós queremos resolver, porque a gordura abdominal ela é bem chata. Essa gordura localizada, seja no flanco ou no braço, ela é chata e incomoda muito a pessoa que é considerada falsa magra. Porque ela quer se sentir realmente como ela se sente com roupa. Ela quer se sentir magra. Só que recaem os olhares sobre elas, sobre essas falsas magras, quando elas vão à praia, por exemplo, ou quando elas utilizam alguma roupa mais justa. Então, incomoda. O que elas fazem? De primeira, o lógico. Ou elas vão ao nutricionista, ou elas vão instaurar, por conta própria, uma dieta com déficit calórico. Beleza. Quando elas vão no nutricionista, elas costumam receber uma dieta com déficit calórico porque elas já chegam pedindo uma dieta para perder gordura. O nutricionista ali de bate-pronto já fala, opa, se ela quer perder gordura, vou dar déficit calórico para ela, vai ficar tudo certo. Só que aí que começa o problema. O déficit calórico, ele é muito bom, principalmente para pessoas acima do peso, obesos, indivíduos com sobrepeso, e isso realmente gera perda de peso, por quê? Gera perda de gordura e gera perda de massa magra também. Mas vamos voltar no ponto se isso é válido para a falsa magra. Isso funciona, é válido. Mas vamos ver. Antes da falsa magra ter um alto percentual de gordura, ela tem um baixo percentual de massa magra. E quando ela faz o déficit calórico, ela perde um pouquinho da massa gorda, do percentual de gordura, e perde um pouquinho também da massa magra. Ou seja, ela perde dos dois. Ela fica mais magra, ela perde peso na balança. Beleza, ela fica feliz. Hein? O que ela faz? Vou fazer outra vez o déficit calórico. Aí faz mais um. Depois faz mais outro. Chega no final de 2, 3 meses, ela fala assim, cara, resolveu parcialmente, mas a gordura continua aqui e eu tô mais magra ainda. Ou seja, perdeu massa gorda e perdeu massa magra. E perpetuou o aspecto falsa magra. Por quê? O corpo ficou flácido, o corpo ficou com menos volume, o corpo perdeu muita musculatura, o que significa que ela perdeu a base para criar a sustentação e a definição do corpo, mantendo a aparência falsa magra
com a gordura localizada ali mantida. Percebendo isso, eu entendi que o maior erro da falsa magra é realmente ir com muita pressa para a redução de peso corporal. Primeiro de tudo que essa mulher não precisa de perder peso de fato, tá? Ela precisa passar por um processo de recomposição, ou seja, primeiramente, na minha opinião, ganhar massa magra, tá? E depois perder gordura. O problema é que, para ganhar massa magra, muitas pessoas pensam que precisam comer muito, e elas têm medo de comer muito de fato e perpetuar ou aumentar a gordura corporal. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar se existiam formas de ganhar musculatura sem ganhar gordura. E eu descobri 2 fatos, tá? Algumas pessoas acreditam que é possível ganhar massa magra em um volume interessante com um déficit calórico. E é possível realmente, mas apenas em pessoas que são atletas, muito bem treinados, que têm um volume de treino muito alto, eles conseguem ganhar massa magra durante o déficit calórico, ou indivíduos que nunca treinaram. Aqueles indivíduos ali que não têm nunca tiveram contato com a musculação e qualquer peso levantado gera um aumento de músculo. Só que a falsa magra, ela é uma pessoa que já tentou e também não é uma pessoa que é atleta, tá bem no meio termo. Então eu pensei, se eu colocar um superávit calórico para melhorar a massa magra dessa pessoa, ela vai ganhar musculatura e ela não vai querer continuar no processo comigo. Então eu falei, beleza, existe uma dieta chamada dieta isocalórica, a qual ela come as mesmas calorias que ela gasta. E aí, ela consegue ganhar massa magra. Mas Lucas, essa não é a dieta de manutenção? Eu vou falar que sim, mas eu vou falar que não ao mesmo tempo. Por quê? A dieta isocalórica, ela é uma dieta que mantém o seu peso aonde está. Mas quando a gente fala de falsas magras, a gente tem que falar de composição corporal. E é aí que entra o pulo do gato. Porque a composição corporal, ela muda. Ou seja, tudo que a gente quer acontece. Quer perder gordura ao mesmo tempo e ganhar massa magra junto. E é isso que acontece na dieta isocalórica. Portanto que a sua paciente, essa falsa magra, esteja fazendo musculação e empenhada no treino. Ou seja, eu vou lá, dou as calorias para que ela performe bem na atividade física, na musculação ou no crossfit, e ela consiga ganhar massa magra. Com o aumento do gasto calórico induzido pelo treino, inicialmente ela entra em déficit calórico induzido apenas pela atividade física e não pela dieta, o que é melhor para propiciar a uma pessoa que tem baixa massa magra aumento desse tecido. Beleza, essa pessoa fez dieta isocalórica, conseguiu reduzir um pouco de gordura enquanto ganhava massa magra, e o que a gente faz em seguida? A gente pode fazer um déficit calórico. Por quê? Quando uma pessoa está treinando bem, quando uma pessoa está ganhando massa magra e está nesse ritmo de estimular e hipertrofiar o tecido muscular com certa constância e desempenho instaurado por conta da dieta isocalórica, nós podemos momentaneamente ir por um déficit calórico. O que vai acontecer é que vai haver uma maior probabilidade de sucesso na manutenção da massa magra com redução apenas de gordura. E é exatamente isso que a gente quer, tá? É o seguinte, para não ficar muito longo, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo, mostrando cada etapa do processo e trazendo mais evidências científicas sobre isso. Mas, mas o que eu posso dizer é que eu peguei artigos científicos relevantes para atuar nesse processo, entrei no site da ISSN também para pegar informações importantes, e a gente tem que entender que, primeiramente, a falsa magra, ela não é uma pessoa sedentária, mas ela também não é uma atleta. Então a gente tem que ter muita paciência para mostrar para essa paciente que é um trabalho contínuo, que é um trabalho, é um processo lento, e que a gente precisa fazer com que ela goste do processo antes que ela goste do resultado. Gostando do processo e gostando do resultado, ela vai permanecer seguindo essa mudança de composição corporal, que é o que a gente quer. E de fato, ela vai conseguir perder gordura e ganhar massa magra, e aos pouquinhos restaurando a sua composição corporal. Então lembre-se, o peso na balança não importa. Se ela ganhar 2 kg de massa magra e perder 2 kg de gordura, ela vai continuar com o mesmo peso. E ela pode olhar para aquilo e falar, nossa, tô igual, tô fazendo um esforço absurdo, treinando, comendo, e nada tá acontecendo. Mentira, esse é o melhor dos cenários, tá? É ela passar pela recomposição corporal e manter o peso. Ela perde gordura, ganha massa magra, e o aspecto visual é totalmente outro.
porque ela ganhou definição, ela ganhou sustentação e ela ganhou um metabolismo mais eficiente para manter o peso perdido. Ou seja, a saída nem de longe para uma falsa magra é fazer déficit calórico atrás de déficit calórico, porque antes de tudo, ela é uma pessoa com baixa massa magra e com alto percentual de gordura. Então, se você for com muita sede ao pote, fazer com que essa pessoa perca gordura por perder a gordura, ela vai conseguir até certo ponto, mas depois ela vai se frustrar muito, porque o resultado é ruim e perpetua tudo aquilo que ela quer mudar. Então é isso. Se vocês quiserem mais informações de como eu faço isso, tem toda uma parte didática no meu site, que está aqui no link na bio, se eu não me engano, vou colocar na descrição também, ou vocês podem ver a forma como eu trabalho pelo Instagram, @BarretoNutri. Então é isso, volto com mais informações, e qualquer dúvida, deixa um comentário aí, deixa um comentário para ajudar quem está iniciando no YouTube, se você gostou, se você tem alguma dúvida ou algum pedido de conteúdo. Então é isso, terça-feira, 4 de novembro, meio-dia, vou almoçar e comer minha proteína e o meu carboidrato para render bem no treino. Assim, rendendo bem no treino, eu ganho um metabolismo com mais massa magra, mais rápido, mais eficiente e com menos gordura localizada. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.